Eu gastei quase R$ 8.000 nesse carro depois que eu peguei ele. E hoje eu vou estar contando para vocês aí quais foram as coisas que eu gastei para chegar nesse valor. E se vale a pena ou não ter um Ford Ka Sedan 2018, modelo 2019, em pleno 2025. Pois é, galera, é isso que você ouviu. Quase R$ 8.000, 7.500 mais ou menos aí foram os valores que eu gastei neste carro. Para quem tá chegando agora, quem tá me acompanhando há algum tempo aí, sabe que eu tava à procura de um outro carro, né? Eu saí de um Ford Ka 2010 ali, um modelo 2011, e agora eu estou aí neste aí, Ford Ka 2018. Peguei um carro mais novo, um carro mais espaçoso. Eu quero estar falando também para vocês as coisas que eu mais gostei nele e as que eu não gostei tanto. E cara, carro para começar é isso. Você que tá pensando em comprar um carro, cara, a coisa que eu te aconselho você fazer, uma coisa que eu te aconselharia você fazer aí, quando você for olhar um carro, procura levar um mecânico seu aí que você já mexe há algum tempo, um mecânico de confiança, porque realmente o carro, se ele não for bem avaliado, muitas das vezes a pessoa olha o carro ali e fala: o carro tá bom, realmente o carro tá bonito, vou levar, e não faz uma avaliação profunda, completa que deve ser feita aí no carro, né? E carro é isso, muitas das vezes, o carro cai na mão da pessoa errada que não faz a mecânica, a manutenção em dia ali, que não faz as revisões, né, em dias, e aí, cara, vai ter uma dor de cabeça, porque tem gente que realmente tem esses pontos aí negativos, que é de não cuidar do carro, e aí eles chega um certo quilometragem, um certo tempo ali, eles vai e vende o carro do jeito que está para outra pessoa que vai estar comprando, ela ter que se virar aí para arrumar. E eu, quando eu fui olhar esse carro, eu deveria ter levado realmente um mecânico para estar olhando comigo ali na questão de revisão, de como que estava ali o histórico de revisão. Mas uma outra coisa que eu deixo aqui para vocês aqui, um conselho, né? Quando vocês for olhar um carro, for comprar um carro, nunca compre o carro ali na emoção, né? Naquela pressa danada, porque, cara, a chance de dar errado, de você fazer cagada, né? Falando a palavra mais correta, é muito grande. E eu, quando eu tava para comprar este carro, eu nem tava muito afim de comprar carro este ano, até porque a taxa Selic ela tá muito alta. Mas eu optei, né? Eu falei: vou comprar porque tô precisando de um carro mais espaçoso. Eu já tinha 4 anos, ia para 5 anos que eu tava com outro Ford Ka lá. Aí surgiu a oportunidade, o banco me aprovou, né, um financiamento em pleno 2025 com a taxa Selic a 15% ao ano. Eu, Jenner Nunes, Jenner avaliador de carros, optou aí por comprar um carro aí. Não dei entrada nenhuma, né? E aí a minha sorte, galera, que eu tava com dinheiro na conta. Graças a Deus a gente trabalha, né? O que eu tô na fazenda, vocês estão vendo aí, ó. Eu trabalho aqui numa fazenda, ó, mexo com frango no agro. Olha o que é saco de cama de frango aí, saindo um pouquinho do vídeo aí, mas pra mostrar pra vocês aí, tá vendo? Isso aqui é cama de frango. E eu faço alguns tipos de serviço, igual limpeza, inclusive eu já peguei aqui pra tá mexendo aqui, tá vendo? Ter que bater um hand-up aí, passar o trator aí pra depois eu vir com o hand-up em cima. Mas é um lugar, graças a Deus, que eu agradeço muito por a oportunidade, né? Deus abriu as portas aqui, até porque se a gente for querer focar só na internet, achar que dá dinheiro, cara, não dá dinheiro, não é fácil, primeiramente não é fácil. Então eu tô no YouTube aí, vai mais de um ano que eu tô fazendo vídeos, não ganhei R$1 do YouTube. Eu faço vídeo porque realmente eu gosto, ainda mais falando a respeito do carro, de carros, né, eu gosto demais. E cara, eu tinha algumas opções no mercado, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero estar falando para vocês, eu olhei vários carros, cheguei a olhar o Cobalt automático, e eu confesso que eu tava querendo um carro automático, entendeu? E este carro aqui, ele é manual, né? Eu já vou falar da mecânica dele para vocês entenderem. Então, galera, o que aconteceu? Eu vi o espaço, a minha esposa também, ela gosta muito de planta, às vezes a gente vai em algum lugar assim, ela ganha alguma planta, alguma coisa assim, eu queria, né, ter para fazer uma compra ali, não tava cabendo realmente ali
no porta-mala do outro Ford Ka que a gente tinha, né? Que era o 2000. Era um outro carro, vou estar deixando pra vocês verem aí qual carro que era, que muita gente talvez não conhece. E aí, surgiu essa oportunidade. Antes desse aqui, surgiu um hatch. A gente tava olhando um hatch. Mas o hatch, a gente gostamos demais, mas ele tava... O cara, ele já tinha mexido no motor dele, entendeu? O motor dele já tinha sido mexido ali, e ele tava realmente, cara, não tava igual esse aqui, não, sabe? Mas a gente andou no carro, gostamos, tem que ter um... Ele tinha ali um bom conforto ali. Mas aconteceu de não dar certo, né? Por causa de algumas coisas ali que tinha que ser feito. Ele também tinha que ser... Ele tava financiado ainda, aí o cara ia quitar ele para depois... Nossa, aí você imagina a dor de cabeça. Aí eu peguei, a gente chegamos num acordo de não querer comprar o carro. E aí, galera, no dia que eu fui olhar o carro, né? O cara da agência lá falou, ó, o banco aprovou para você tanto, né? X aí, o valor do carro. Então você quer ir lá olhar o carro? Eu fui olhar o carro. E aí a gente saímos aqui da nossa cidade, a minha cidade que eu moro é Pará de Minas. Cheguei em Belo Horizonte lá e lá... nós fomos num bairro lá, Barreiros, se eu não me engano, no bairro Barreiros de BH. E chegamos lá bem de noite. E foi uma democracia danada. O banco tava esperando se eu ia ficar com o carro ou não, que tem um tempo ali, né, que você tem que olhar o carro. E quando você é aprovado, você tem que realmente, né, você foi aprovado naquele veículo, você tem que olhar se vai ficar com o carro ou não, para ter todo o processo de documentação, entendeu? E como eu levei o rapaz, foi mais eu, o cara da agência, muito gente boa, é o Marcão Motofácil Veículos, é um cara que é o segundo carro, inclusive, que eu compro na mão dele. Comprei o primeiro Ford Ka e agora eu tô com esse. Cara, e ele, a gente vê que, né, a gente chegamos em cima da hora, de noite. Inclusive, nós nem viemos com o carro, voltamos no outro carro que eu tinha. E aí eu falei, ó, sábado, eu olhei o carro, andei no carro, fiz o test drive nesse carro aqui. E realmente, cara, eu gostei demais, entendeu? É um carro muito confortável, achei um carro espaçoso. E quando eu dirigi o carro, então, nem se fala. Direção elétrica, ar-condicionado, apesar que o ar-condicionado não estava funcionando bem, né? Inclusive, eu até gastei uma boa nota nele, foi mais de R$1.000. E aí tem incluída aí essa mecânica, né, que eu falei no começo do vídeo aí. Que eu gastei. A coisa que eu já sabia, que eu estava ciente também dele, é a questão dessa correia dele, né? A correia dentada banhada a óleo. Este carro, infelizmente, eu vou falar infelizmente porque não é barato de mexer, galera. Mexi na correia, troquei tudo original lá da Ford. E aí, então deixou a desejar. Foi um ponto aí que realmente a Ford ela errou demais nessa mecânica deste carro, viu? Então você que está pensando em comprar um carro desse, vale a pena? Cara, se você tem um dinheiro e você quer um carro espaçoso, porque o preço, o carro ali em si, ele oferece um bom preço, né? É um preço que esse carro tá na faixa de 40 mil, 45 mil ali. E pelo ano dele, você não acha outros carros nessa faixa de preço não. O HB20 mesmo nesse ano aí, ele já vai para mais de 50 mil reais. O Fiat Argo, né, que seria um concorrente dele. O Onix, nesses anos aí, você não acha nesse valor. Então, esse aí vai muito de você, né? Então, pelo preço, eu também já tive a minha experiência com o carro da Ford. Então, galera, eu acho que vale, sabe, a pena você olhar com os bons olhos aí, né, pra este carro. É um carro bem espaçoso, tá vendo? Tá meio bagunçado aí. Mas enfim, galera, o que acontece? É um carro que eu gosto demais, os caras da Ford realmente. E o ponto negativo que eu teria que falar pra vocês dele é mesmo a questão aí, galera, dele ser aí, dele ter essa correia, né? A Ford poderia ter colocado uma corrente de comando aí, né, no carro, tá vendo? Ele é um carro que ele conta aí, tem um kit de dignidade, né? Assim como os muitos dizem aí. E eu troquei nele essas rodas é roda 15, ele vem com as 14. Eu coloquei umas rodinhas de liga nele, tá vendo? Até suja, mas pra vocês terem uma noção aí. E é um carro que eu não queria ter carro 1.0 aí no mercado, mas aí eu acabei
comprando. Realmente eu não queria ter uma experiência igual eu tive no outro. Falei, quero pegar um carro mais potente. Mas, cara, este carro, ele me surpreendeu no desempenho dele e no consumo aí, né? Um carro por ser 1.0 3 cilindros, é um motor mais moderno aí, né, em comparação aos outros. Então, galera, ele conta, né, o seu desempenho aí, é um desempenho bom, 85 cavalos aí no etanol, 80 na gasolina, 10,7 no etanol, 10,2 de torque na gasolina. E é um carro, sim, que realmente ele te responde bem, né, por ter aí essa boa cavalaria aí. É um dos 1.0 aí, 3 cilindros mais potentes do mercado aí. Então eu tô fazendo só mesmo um desabafo aqui, falando que eu gastei nele, né? Que foi realmente a correia dentária que eu tive que trocar. Coloquei a original da Ford, mexi no ar-condicionado dele. E essas rodas ainda que eu tive que trocar ainda, que acabou ficando meio salgado pra mim o preço aí. Mas eu quero trazer mais depois uns conteúdos aí falando mais a respeito do carro. Realmente o carro, mas eu tenho gostado de ter mais ponto positivo, eu tenho que falar dele do que negativo. Ele deu um probleminha de arrefecimento também, assim como um bom Ford, né? Os carros da Ford, eles têm esse ponto negativo. Tive que trocar a carcaça ali, né? O cavalete, a carcaça da válvula, a válvula termostática, tive que trocar depois. E ficou quase R$1.000 aí, só o valor aí, os consertos aí desse trenzinho que a gente tem que estar mexendo. Então, ao final do vídeo que eu quero concluir dizendo para você o seguinte: se você vai ter um carro, não é só o carro, não o Ford Ka em si que eu tô falando, mas qualquer tipo de carro aí, galera, você tem que ter um dinheiro, você tem que estar ciente que você sabe que carro, ele tem gasto, né, durante o mês aí. Você tem gasolina, tem uns trem que você coloca ali no carro ali, troca de óleo. E a manutenção, que às vezes ela pode vir aí, uma revisão aí corretiva que você talvez não vai estar esperando, ela vai vir. Por quê? Porque realmente carro é igual fala, né? Ela é uma segunda família. E realmente, às vezes o carro ele dá mais gasto do que a própria família ali, né? Do que você ir tá todo mês ali fazendo suas compras no mercado ali. Mas enfim. Só que é um carro, um trem, uma coisa que te leva, né, de A a B. Você precisa de sair, levar um menino no médico. Enfim, galera. Então eu não vou muito prolongar não, porque o vídeo tá ficando meio longo. E o foco aqui não é muito... Não é fazer vídeo longo, mas é um vídeo preciso aí, falando do que foi gasto e o que não foi. Depois vou ver se eu deixo aqui no final aqui as revisões que eu fiz nele. Se eu não deixar, eu faço um outro vídeo aí falando pra vocês, beleza? Não se esquece de curtir, de comentar o vídeo aí, que me ajuda bastante. E nos vemos numa próxima. E valeu!